TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier, mais uma vez, ao vivo, né, com o programa Alegria de Viver, que tem como justamente o objetivo este programa de tratar do assunto e do tema suicídio. Assunto este que tem como objetivo cuidar, fazer reflexões de um tema que é pouco discutido e que hoje nós sabemos que existe uma verdadeira pandemia na nossa sociedade e aqui no planeta, onde a cada 45 segundos alguém comete um suicídio. E precisamos cada vez mais falar sobre o assunto, cada vez mais precisamos deter sobre esse assunto. As pessoas têm medo de falar sobre isto, as pessoas têm determinado preconceito de tratar desse assunto e que é urgente o conhecimento necessário desse assunto para que possamos diminuir, né, o ritmo destes que fogem da vida por conta de inúmeras situações, né? E muitas vezes imaginamos porque o espírita tem o conhecimento da vida espiritual, não comete. Existem casos nesse sentido, mas que é bem menor o índice, justamente porque nós pensamos duas vezes mais em relação a cometer esse ato e fugir da vida, das responsabilidades que temos. E sabemos também que por conta do conhecimento que nós temos maior do que os outros em relação à questão da vida, será muito mais cobrado pela nossa consciência em relação a este fato. Então precisamos discutir, refletir, precisamos espalhar esses conhecimentos para que possamos diminuir, né, esse índice tão alarmante de pessoas que fogem da vida. Então, uma boa noite a Sônia Conte, a Érica Nóbrega, a Luísa Medeiros, a Cátia Souza, a Nádia, a Elizabeth, a Cátia Souza, a Maria de Fátima, muita paz, muita luz, a Luiz José de Castilho. E assim, hoje nós estamos abordando a questão 945 do Livro dos Espíritos. Nós estamos há alguns programas se detendo a algumas questões que Kardec aborda acerca do suicídio, né, e fazendo algumas reflexões. Hoje a questão 945, onde Kardec pergunta: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E a questão e a resposta do Espírito de Verdade: insensatos. Por que não trabalham? A existência não lhe teria sido tão pesada. O Espírito de Verdade já coloca aqui justamente a questão da ociosidade como uma das causas das pessoas procurarem o suicídio, né? A falta do que fazer, a falta de procurar algo que possa fazer. Se não o trabalho material para o sustento, mas inúmeras atividades que a sociedade exige, no sentido, vamos dizer assim, de ajudar aqueles que precisam, a caridade. Quantas casas se dispõem a fazer o trabalho social e na maioria delas faltam trabalhadores, e é justamente essas atividades que podem fazer com que as pessoas encontrem uma valorização para a sua existência e não buscar justamente, às vezes em momentos de dificuldade, de provações, fugir da vida. Emmanuel trata no livro Pensamento e Vida um capítulo dedicado ao trabalho. Dona Érica diz:
aí é muito mais grave, porque se já se tem o conhecimento, a falta é muito maior e bem maior. A quem mais tem, né, mais será pedido. E Emmanuel trata bem interessante esse assunto. Ele diz: se nos propomos a retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Ele já ressalta aí a questão do trabalho na nossa existência. No pretérito, apreciávamo-lo em virtude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é o roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. E é justamente esse afastamento do trabalho que nos faz, diante da ociosidade, sintonizar com espíritos que têm justamente esse fim, e aqueles que não têm muita afinidade conosco podem aproveitar essas oportunidades e insuflar ali justamente o processo de preguiça, de não fazer nada e nos estagnar em relação à questão da produtividade, seja em qualquer ramo for, e a partir dali instalar-se um desgosto pela vida e achar que a vida não vale nada e por conta disso procurar as portas, né, do suicídio. E segue Emmanuel dizendo: o usuário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão os mais nobres faculdades do espírito. A falta de trabalho vai infelicitar, né, a todos nós. E se nós nos enveredarmos justamente nesse sentido de não valorizar o trabalho do dia a dia, seja ele qual for, seja para o sustento, seja para o trabalho de nos ocuparmos para ajudar aqueles que precisam mais do que nós, né? Nós estaremos estagnando no tempo e as nossas potencialidades vão ali se amontoando, se contraindo, e o espírito nós em algum momento vamos estar sem encontrar um sentido para a nossa existência. E segue ele: não vale contudo agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. E é justamente a questão: não devemos trabalhar pelo trabalho e pela obrigação de que temos que buscar o pão do cada dia. Não devemos fazer a caridade porque na obrigação de que tem que fazer, porque aí nós iremos encontrar um rumo para a nossa existência. Tem que ter a satisfação interior para realizar essas ações. Além do trabalho, obrigação, que nos remunera de pronto,
é necessário que tenhamos o prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca de proteína e de carboidratos que lhes assegurem a euforia orgânica. Ele exalta justamente a questão do prazer de fazer aquilo que nós estamos realizando, seja em qualquer âmbito da vida, e o esforço para adquirir aquilo que nós desejamos. É essa situação que nos vai dar o prazer e a vontade de viver. E essa vontade de viver não vai abrir brecha para pensarmos na questão de fugir e abandonar dessa vida. Pelo contrário, nós estaremos sempre querendo mais oportunidade de viver para que possamos ir melhorando cada vez mais e aproveitando a existência, a reencarnação. Segue Emmanuel. Vamos ver o que Érica nos diz. Se fizessem o bem, praticassem a caridade e fizessem em ajudar o próximo, não haveria espaço para o vazio e para essa falta de sentido da vida. Isso é uma verdade. Cativo em morais injunções do plano de obscura matéria, em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a aventura de serviço voluntário aos semelhantes, todo aquilo que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Não falta atividade, não falta o trabalho para aquele que quer ter um progresso na vida, né? E ele ressalta justamente a questão aqui do trabalho e do serviço voluntário. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhe recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. A prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, que é o trabalho dos voluntários, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, estendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e ela se rende por livre vontade. Nós podemos perceber quando vivemos em agrupamento, nós que somos espíritas, nas casas espíritas, aquelas pessoas que se dedicam ao trabalho da caridade espontaneamente e movido por aquela sensação de amor e de gratidão, essas pessoas estão sempre de bem com a vida, sempre dispostas para as tarefas, seja ela fora da casa espírita ou não, né? E aquelas pessoas que do nosso convívio fora, né, assim, na sociedade,
que não se dedicam a um trabalho nesse sentido são pessoas mais pessimistas, pessoas mais acomodadas e que não encontram a felicidade ou a harmonia que precisam para continuar a sua existência. E Érica diz: fazer tudo com prazer e com amor, isso é fundamental. E Luísa Medeiros: a fé raciocinada dá embasamento para fazer o bem e sentir a paz da divindade. E finalizando a mensagem de Emmanuel, ele diz: por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeiam a espelhar-se por toda a parte. Isso significa dizer que quando retornarmos para a parte espiritual, o trabalho não encerra. Os espíritos esclarecidos trabalham com harmonia e sabendo que aquele trabalho vai lhes dar energia, lhes impulsionar para que cada vez mais procurem atividades e que essa ajuda ao próximo nessa satisfação de capacidade de amor interior vai lhes dar a condição, e nesse círculo, vamos dizer assim, que é vicioso, vai impulsionando cada vez mais para crescer e evoluir, né? E as pessoas trabalham, os espíritos esclarecidos trabalham pelo trabalho e pelo amor, e não pela necessidade e pela obrigação. E nós estamos na existência hoje, aqui na carne, aprendendo justamente, estamos aqui para aprender neste sentido. E as pessoas que se ocupam em alguma tarefa estarão com a mente ocupada e não irão buscar justamente a fuga, para o suicídio. E encerrando com as duas colocações, Luísa Marques coloca: na verdade, quando fazemos o bem ao próximo, é para nós mesmos que fazemos. É isso, procurar o trabalho voluntário. Isso nos engrandece muito espiritualmente. Assim sendo, encerrando o programa hoje, A Alegria de Viver, agradecendo a oportunidade de todos, por estarmos aqui nesse momento, e que possamos, quando colocarmos o link, lá na página, vocês possam compartilharem, fazer com que seus amigos possam ter um ponto de apoio aqui na TV Chico Xavier, porque estamos sempre discutindo temas de muita importância para todos nós, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar. Em seguida, retornaremos com o momento com Chico Xavier. Muita paz e muita luz para todos.